Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Antes de estar aqui dando início a mais este tema, este assunto, eu quero mandar um forte abraço para o meu amigo Edivan, do canal Metanoia da Graça. Eu acredito que eu falei certo, né? Um abraço para o senhor, só mora no meu coração. Você assista o canal dele lá. Irmãos, ele é um grande amigo. Nós temos algumas divergências em alguns assuntos, normal, mas nós somos grandes amigos. Geralmente a gente discute, no bom sentido, alguns temas, alguns assuntos, e juntos nós sempre crescemos na graça. Um abraço para o senhor Edivan. Estou aguardando o senhor aqui em Minas. Eu acho que ele é de Paraíba. Se não for, depois eu corrijo. Um abraço para o senhor. Muito obrigado por ter citado o canal Voz das Nações Vivendo em Graça aí no canal do senhor. E eu estou citando o canal do senhor aqui, Metanoia da Graça, top das galáxias. Bom demais. Um abraço para o senhor. Queridos, hoje eu só vou... Vai ser muito simples. Hoje eu só vou mostrar a você a importância de ler a Bíblia sem os óculos da religião. Vou só ler. Hoje eu vou ler uma passagem bíblica e você vai ler junto comigo, só isso. E eu vou dar ênfase em algumas coisas e assim o vídeo hoje vai ser bacana demais para você entender que quando você tira os óculos da religião e coloca o óculos da graça de Deus, você enxerga coisas que você outrora não enxergava, tá bom? Então vamos aqui, vamos só ajeitar aqui. Aí, para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 5. Olha só para você ver as criptograças contra o sistema religioso. Vamos ler uma passagem. Lucas 21, versículo 5, a partir daqui. E dizia alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Disse, olha, está muito claro isso aqui, tá? Isso, se você quer algo mais completo, uma coisa para completar a outra, leia a mesma passagem em Mateus 24. Leia em Lucas, se eu não me engano, Marcos, melhor dizendo, no capítulo 13, ou por aí. Uma coisa completa a outra, é um texto completando o outro. Esse alguns aqui, Mateus fala que é os discípulos. Beleza, vamos lá. Versículo 6. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus respondendo para aquelas pessoas acerca do templo. Versículo 7. Perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Queridos, isso aqui é muito forte. Se você pegar Lucas capítulo 21 com Mateus capítulo 24, versículo 3, coloca eles juntos, você vai entender que a volta de Cristo estava ligada com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Pega Lucas 21, versículo 7, Mateus capítulo 24, versículo 3. É forte isso aqui. Mas hoje nós estamos só lendo, sem os óculos da religião. Versículo 8. Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Queridos, isso aqui é muito forte. Esse muitos que viriam no nome de Jesus, essas coisas, aconteceu tudo no primeiro século. Jesus disse para os seus discípulos, aquelas pessoas, que quando essas pessoas dissessem, o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Ou seja, os únicos que tinham autoridade para falar que o tempo estava próximo eram os apóstolos e o Cristo. E o texto diz, não vades. É eu para não ir ou eles que estavam conversando com Jesus? Tão simples isso, né? É muito simples, mas vamos para o versículo 9. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Jesus falando para aquelas pessoas. Meu irmão, Jesus deixando isso claro para aquelas pessoas. Quem ia ouvir? E quando ouvir, diz,
Jesus está falando que eles iriam ouvir. Eles. E quando eles começassem a ouvir aquilo, era para segurar a mão lá, que o fim não seria logo. Iria ter um espaço de tempo ainda, porque do ano 66 até o ano 70 para as coisas se cumprirem. No ano 66, no meado, começa a acontecer, né? Não que antes não acontecia, porém de uma maneira mais firme, do ano 66 até o ano 70. Mas outro momento, né? Nós falamos. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Lucas 21, 10. Os religiosos nunca terão a força de vontade de pesquisar isso na história e descobrir que isso aconteceu no primeiro século. Versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Eu vou trazer em breve para você ver os historiadores mostrando tudo isso no primeiro século, tudo isso aí, lá no primeiro século. Agora, os maldosos, os malvados, os religiosos, pegam isso aí para falar assim, ó, coronavírus, Jesus está voltando. O coronavírus já até passou, meu querido. E aí, Jesus não voltou ainda não? Continuou esperando. Agora é o surto da dengue. Jesus está voltando. É o Lula falou um negócio lá na televisão. Jesus está voltando. É o Trump que falou. Não, Jesus está voltando. Deixa de ser. Não vou falar. Nem vou falar o nome, não. Nem vou falar, não. Porque o povo em graça não merece. Tudo isso aconteceu no primeiro século. Olha o versículo 12. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós. É de mim e de você ou deles? Daquelas pessoas que estavam falando de Jesus. Com Jesus. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós. Jesus falando com eles, meu querido. Volta no versículo 5. E vos perseguirão. Por que vocês não respeitam o básico do básico do básico? A segunda pessoa do plural. Não respeita os verbos, pronomes. Por que será, hein? E vos perseguirão. Está falando comigo? Não, rapaz. Está falando com eles lá. Entregando-vos, falando com eles, as sinagogas. Hoje existe sinagoga religiosa? Até que existe, né? Existe. Isso que vocês chamam de igreja são sinagogas, né? Sinagogas era uma congregação, meu querido, do templo em Jerusalém. Isso não existe mais, não. Porque está escrito, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas. É algo que existia no primeiro século, porque foi para o primeiro século. E as prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes por amor de meu nome. Oh, meu amado, precisa comentar isso aqui? Precisa, pelo amor de Deus, presidente, isso aconteceu com os discípulos de Jesus no primeiro século. Vamos lá, versículo 13. E vos acontecerá isso para testemunho. E vos acontecerá, ou seja, então Jesus estava falando mentira com eles. Que Jesus falou que ia acontecer com eles, não é comigo não, meu irmão. Com você pode acontecer o que quiser, que não é o cumprimento desta palavra aí não. Essa palavra se cumpriu com os discípulos, aqueles que estavam conversando com Jesus a partir do versículo 5. Ô doutor, ô PhD, ô professor, dó de você, meu irmão, fica com dó. Versículo 14. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar com uma vez de responder. Olha só, é para mim ou para eles? Para eles. Versículo 15. Porque eu vos darei para eles lá, darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Olha só, a segunda pessoa do plural, olha Jesus falando com eles. Oh, meu Deus. Versículo 16. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. É comigo ou com eles? Vai respeitar o que está escrito aí? Ou vai respeitar quem está falando, para quem está falando? Ou vai ficar essa patifaria? Olha o versículo 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Falando com os discípulos. Não. Versículo 18. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Falando com os discípulos. Versículo 19. Na vossa paciência possui as vossas almas. Falando com eles lá. Versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército,
Sabei então que é chegada a sua desolação. Até uma criancinha de 1 ano de idade sabe que isso aconteceu no primeiro século. Que Jerusalém foi cercada de exército e a sua desolação aconteceu. Mas os religiosos não sabem, porque estão cegos espiritualmente. E o texto, o versículo diz, mas quando virdes, quem iria ver? É aquelas pessoas que estavam falando com Jesus. Só leu, volta no versículo 5. Isso aconteceu historicamente, leia a história, isso aí qualquer uma pessoa sabe, somente um religioso que tem um coração ruim para enganar pessoas que não sabem. Isso aí qualquer pessoa sabe, até uma criança que nem nasceu ainda sabe, só pesquisar lá, já aconteceu isso aí. Então quando virdes, quem ia ver? Eu ou eles? É eles. Virdes Jerusalém? Eu moro em Caeté, Belo Horizonte. Aí está escrito Belo Horizonte, doutor? Está escrito Brasil aí ou está escrito Jerusalém? Outra coisa, versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, pensei que era Belo Horizonte. Fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. É engraçado se as pessoas iam ser arrebatadas, né? Para que subir para o monte? Se o mundo ia acabar, você está falando da destruição do planeta Terra, para que correr para os montes? Os montes não pertencem ao mundo. Um ai, como bom mineiro. Olha a criptograça agora no versículo 22. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas que estão escritas se cumpriram no primeiro século. Tá aí, é Jesus que falou, meu querido, que quando acontecesse aquilo que aconteceu do ano 66 ao ano 70, no primeiro século, ia se cumprir todas as coisas que são escritas. Versículo 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Na terra, aperto na terra. Qual a terra? A terra de Israel. A terra, meu filho, onde os romanos dominavam. Oh, meu Deus, e ira sobre que povo? Que povo? Os judeus, aquele povo daquele... Não. Versículo 24. E cairão ao fio da espada. Doutor, agora vai ter que voltar a espada, tá? Agora não é metralhadora, canhão. Não, quando vem tem que ser espada. Aí, é o fio da espada. Por que tá espada? Por que tá falando Judeia? Porque é para aquela época, meu irmão. Foi para aquela época. E para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém foi pisada, meu querido, ano 66 até o ano 70, para se cumprir o que estava escrito. Eles foram levados cativos pelas... Não. Mas o religioso nunca vai pesquisar isso na história. Versículo 25. E haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Queridos, é para o século 21 ou para aquele século em que Jesus estava falando? Já eu vou vir com um vídeo falando sobre o sol, lua, estrela, o que aconteceu naqueles dias. Está falando aí sol, lua, estrela, literalmente? Não, vou deixar. E aí, olha o versículo 26. Homens desmanhando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo por quanto os poderes do céu serão abalados. Eita, religioso, hein? Pegam isso aí e falam, o planeta Terra é o mundo, então você entrega o dízimo, obedece eu, pastor, fica aqui, né, nesse curral aqui, porque senão você vai passar por isso aí. Isso aí aconteceu no primeiro século, meu querido. Versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Os vídeos anteriores eu falei sobre isso, só assistir os vídeos anteriores. Olha o versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Falando com eles, dá para respeitar. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai, falando com eles. Olha o versículo 25. Para cima e levantai as vossas, falando com eles, porque a vossa redenção... Será que está claro? Ou tem alguma dificuldade aí? Ô doutor, o PhD, ou você que é o PhD, deixa eu te falar, chama um analfabeto para te explicar isso, por favor. Ele vai saber te explicar, olhai, como está escrito, olhai, a vossa. Ele vai te explicar isso aí. Uma pessoa que nem nunca foi na escola.
Ele vai explicar assim, ô doutor, é que se no versículo 5 Jesus tem um público, esse versículo 28 é para aquele público que Jesus está falando. Você aprendeu isso na onde? Ah não, isso não precisa de escola para aprender não. Versículo 29, e disse-lhe uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Tem pessoas que pegam e falam assim, a figueira é Israel, a figueira é Israel, a figueira é o saravá, deixa de ser, não, meu, deixa de ser religioso, Nesse versículo aqui, Jesus está falando das árvores normais, coisas naturais. Olha só, olhai para a figueira e para todas as árvores. Não está falando especificamente para a figueira não. Viu como é necessário pegar Mateus 24, Marcos 13 e trazer para Lucas 21 e juntar ambos os textos sinóticos e pegar e trabalhar eles? Aqui não está falando de figueira no sentido de Israel, de judeu, de brasileiro, de jupiteriano. Não, meu irmão, está falando de árvores normal, de maneira simples. Olha o versículo 30 agora. Quando já brotam, normal, árvores que brotam de verdade, brotam normalmente, né? Brotam naturalmente. Vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão. Ou seja, quando você olha para uma árvore normal, vou falar na minha tradução, se fosse o dia de hoje, eu vou falar assim, você vê a jabuticaba dando flor, ah, meu querido, você vê o pé de mamão, você vê o abacate, mas Jesus falou, olha só, figueira e todas as árvores, porque está falando com eles, meu irmão, falando coisas naturais, não está falando, não. Olha o versículo 31, assim também vós, quando virdes, assim também vós, Pedro, Tiago, João e todos aqueles que estavam naquele discurso, assim também vós, quando virdes, como é vocês que vão ver acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Jesus está falando isso com eles? Sim. Olha como valida o versículo 32, que é a grande criptografia contra essa raça de gente ruim que fica enganando o povo na terra, aprisionando. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Aí os doutores falam assim, essa geração do século 21, tá? É por isso que está tendo dengue, é por isso que está tendo coronavírus, é por isso que o Bolsonaro caiu um dente de lado. Ah, deixa de ser bobo, rapaz, pelo amor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te falar, doutor, você que está vendo esse vídeo, tem uns doutores que vêm ver esse vídeo, tem uns religiosos, deixa eu falar com você, se converta, já é tempo de se converter, se converta. Eu estou te falando, se converta a Cristo, para que o véu caia do seu entendimento. Em verdade vos digo, para aquele povo que estava ouvindo Jesus no primeiro século, que não passará esta, pronome demonstrativo que mostra, meu querido, algo que está perto, presente de quem fala, geração, contemporâneos, até que tudo aconteça. Jesus está falando assim, sabe todos aqueles que estão mortos, que estão vivos hoje aqui, todos aqueles que estão vivos, não morrerão até que tudo isso aconteça. É isso. Leia essa Bíblia na linguagem de hoje, você vê, esse versículo na linguagem de hoje. Por favor, leia esse versículo na linguagem de hoje para você ver. Em verdade vos digo que não passará aquela geração, ou seja, aquele povo, Jesus está falando assim, todos que agora estão vivos, não morrerão, nem todos vão morrer até que tudo aconteça. Dos que agora estão vivos, nem todos irão morrer, porque até que tudo aconteça, porque Jesus estava falando com um público específico, em uma geração específica. Será que dá para aceitar isso aqui? Será que está difícil? Será que isso tem anexo, tem harmonia com Mateus 16, 27 e 28? Será que isso tem harmonia com Mateus 24, versículo 34? Será que isso tem harmonia com Mateus 26, versículo 64? Será? Está consumado. Um abraço para os irmãos em graça e os irmãos que estão na religiosidade, na religião, debaixo da lei de Moisés. Se converta, rápido, por favor. Vamos viver o reino, vamos viver feliz, vamos poder sorrir, tá bom? Vamos sorrir. É um convite que eu faço para você. Até o próximo vídeo. Fui!